Olá, estranhos. Olá, estranhos. Sejam bem-vindos no canal. E hoje eu tô trazendo mais episódios do quadro A Verdadeira História, Teoria. Sim, eu pego alguma pasta ou alguma coisa que vocês conhecem ou não sabem a história e eu invento a história. Quem aqui conhece o Ben Dread, o passo do Ben, do The Legend of Zelda Majora's Mask? Então, vocês conhecem a história, mas não conta como que o Ben ficou amaldiçoado. Eu inventei. Então vamos lá? Vamos. A história começa o seguinte. Tinha um garoto. Ele se chamava Ben. Ele gostava muito do jogo The Legend of Zelda. E um dos jogos favoritos dele era The Legend of Zelda Majora's Mask. Eram os jogos favoritos dele. Ben gostava muito, mas muito mesmo, de jogar esse jogo. Ele era completamente viciado. Ele ficou sabendo de The Legend of Zelda, mas teve uma vez que ele, quando lançou Majora's Mask, tinha sido um tempinho que tinha lançado. Eu sei que ele começou a jogar Majora's Mask, tava começando a gostar. Aí depois ele parou simplesmente, jogava os outros jogos, só que jogava pouco, ele completava mais no Majora's Mask. Mas então, simplesmente teve uma coisa que deu errado. Bom, ele teve um dia que esqueceu de todos os jogos de The Legend of Zelda e só concentrava no Majora's Mask. Só que o videogame, o Super Nintendo, que ele estava jogando The Legend of Zelda Majora's Mask, tinha quebrado. Tava estragado, não tá precisando mais. Então ele resolveu jogar no lixo e comprar um outro videogame do Super Nintendo. O Ben simplesmente tinha esquecido todos os jogos do The Legend of Zelda. Ele só concentrava mais no Majora's Mask. Bem, mas então, continuando, ele foi comprar outro console do Super Nintendo. E lá estava na tela de save. E então, ele resolveu pôr o nome do save dele para Ben. Sim, ele pôs o nome do save para Ben. E quem conhece o passo do Ben Dread já sabe que quando o garoto Matt for jogar o jogo, tinha um save que se chamava Ben. Então, ele deu o nome do save de Ben. Mas a sua mãe estava começando a ficar preocupada porque o seu filho, o Ben, estava ficando completamente mais viciado no jogo Majora's Mask. Ele não saía mais de casa para brincar. Mas teve um dia que ele tinha ido dormir. Ele teve um sonho. Na verdade, um pesadelo. Ele estava lá, só que o Ben estava dentro do jogo. Ele estava dentro do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask. E estava muito assustador. O Ben começou a chorar. E lá tinha aparecido a estátua do Ben. Tinha aparecido o Ben lá. Só que o Ben, ele tinha olhado para ele mesmo dentro do jogo. Como seria ele dentro do jogo. Ele era uma estátua. E era daquele jeito que a gente conhece como que o Ben é. Com as orelhas de doente. Com as orelhas de duende. Com aqueles dentes. Aquela boca estranha. Aquele rosto. Aquele olho. Tinha olhado para ele mesmo. Então o Ben, ele gritou no sonho. E acordou gritando também. Então o Ben tinha visto que era um pesadelo. E ele disse: era só um pesadelo. Aquela estátua lá, será que era eu? O Ben ficou estranhando. No dia seguinte, ele tinha
No dia seguinte, então... Não, pera. Então ele foi dormir. No dia seguinte, ele acordou. Muito estranho. Então ele foi jogar o The Legend of Zelda Majora's Mask de novo. Estava começando a jogar e ele estava quase chegando na lua. O boss. Ele estava quase chegando no boss. Mas então, estava ficando tudo estranho. Porque uma coisa de estranha tinha acontecido no jogo. Uma coisa estranha tinha acontecido no jogo. Ele começou a jogar, aí de repente ele estava com um Link, só que ele estava controlando o Link, e a pessoa que estava controlando o Link não estava normal. Ele estava com os olhos estranhos, os lábios e o dente, e com as orelhas de duende, e o cabelo estava um pouco amarelado, não estava tudo amarelado igualzinho que era do Link. E sabe que pessoa era essa que o Ben estava controlando? A pessoa que ele tinha visto no pesadelo. Ele estava controlando o Link, só que o Link estava com a cabeça amassada, estava o Ben. Tava muito estranho. O Ben, ele tinha gritado. Ele tinha gritado muito de medo quando ele tinha olhado pro Link, que o Link estava do rosto do Ben. O Ben da estátua que ele tinha visto no sonho dele. Então ele começou a jogar até que ele chegou no boss. Mas, na hora que ele foi lutar com o boss, o Ben sentiu uma dor muito estranha. Uma dor na orelha. Depois, ele desligou o console e foi para o banheiro. E ele viu que uma orelha dele tinha crescido e tinha ficado igualzinho ao do personagem que ele tinha visto no sonho e no jogo. Ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Ficou de noite e ele dormiu. E ele teve o mesmo pesadelo. O Ben vendo a estátua dele. Só que dessa vez, a estátua, ele tinha chegado perto e ela tinha gritado. Ele ficou muito assustado e gritou, acordando. Era de noite. O Ben tinha ficado assustado. Aí depois ele ia tomar água, então ele foi pôr o óculos. E pra quem não sabe, o Ben usava óculos. E ele viu que não tava mais precisando usar o óculos. Aí então ele deixou pra lá e foi dormir. Aí então foi o que aconteceu de pior no dia seguinte. No dia seguinte, ele acordou e ele ia lá de novo simplesmente jogar a droga do The Legend of Zelda Majora's Mask. Todo amaldiçoado. Mas ele estava ficando estranho, porque ele foi jogar e lá estava o Ben. Ele estava jogando com a estátua que ele tinha visto no pesadelo dele de novo. O Link não era na verdade o Link. Era o Ben como se estivesse dentro do jogo. Então, foi daí que ele começou a se sentir estranho. E a orelha dele, a outra orelha, começou a crescer de novo. Foi lá no espelho e tinha crescido os dois. O Ben estava começando assustado. Estava começando a ficar assustado. Depois, ele ficou muito estranho. O Ben tinha ficado muito estranho. Aí então, ele desligou o console. E começou. Ele saiu de casa, sozinho, sem a família dele saber. Ele estava indo para um lugar. Esse lugar era um lago. E ele simplesmente pulou no lago
e ficou lá no fundo, sem fazer nada. Ficou lá no fundo, ele mesmo estava lá. Ele mesmo tinha afogado ele. Só que então, depois, Ben tinha morrido afogado. O Ben tinha se suicidado. Só que morrendo afogado. Então, a sua alma ficou dentro do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask. E ele virou a máscara. E foi assim que nós conhecemos o Ben da Ben Journey, The Legend of Zelda Majora's Mask. Foi assim que o Matt conheceu o Ben e ficou assim. Essa é a história de Ben Journey. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal para ser um estranho aqui junto comigo, ok, gente? E essa história aí não aconteceu de verdade com o Ben. Não foi assim que ele ficou amaldiçoado, mano. Foi eu que inventei a história mesmo, tá bom? Eu que inventei. É uma teoria, ok? Se vocês querem mais vídeo a verdadeira história, teoria. Se vocês querem mais vídeo de verdadeira história, teoria aqui, que eu pego uma creepypasta e invento uma história pra ela que ninguém sabe. Aí, mano, tudo bem, ok? Deixa o like e se inscreve no canal, ok? Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou no horário que vocês estiverem assistindo. Até no vídeo de domingo.